livro de Jonas, seu capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória ao seu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Jonas, seu capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós entramos nessa palavra, nós vemos aqui que Deus, todos nós conhecemos, sabemos que Deus aqui, Ele fala com Jonas. Deus, Ele dá uma ordem para Jonas. Deus, Ele fala para Jonas: olha, Jonas, levanta e vai até a cidade de Nínive, porque aquela cidade, aquele povo, eles estão fazendo tantas coisas ruins que está me desagradando. Eu preciso que você vá até esta cidade para pregar para esse povo, para falar para esse povo, para eles endireitar os seus caminhos, endireitar as suas veredas, fazer algo para me agradar. Porque a sua malícia, as coisas que eles estão praticando, subiram até mim e está fazendo mal para mim, Jonas. Eu preciso que você vá até esta cidade. E eu fiquei me perguntando, por que Deus ele escolheu Jonas? Por que Deus ele falou com Jonas? A Jonas sair de uma cidade para ir para outra cidade para pregar a palavra do Senhor. Será que lá nessa cidade não tinha nenhum profeta? Será que lá nessa cidade não tinha ninguém para ouvir a voz de Deus? Deus precisou levantar alguém lá de outra cidade para se deslocar até essa cidade de Nínive para pregar a palavra do Senhor, para anunciar o evangelho do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes Deus pega alguém de outro lugar e leva até a nossa casa, até no nosso trabalho. Por quê? Porque nós não estamos com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Nós não estamos atentos na voz de Deus. Naquela cidade não tinha ninguém para ouvir a voz de Deus, não tinha sequer um profeta, não tinha sequer alguém ali atento na voz de Deus. Então Deus precisou levantar Jonas, Deus precisou falar com Jonas: Jonas, eu preciso que você pegue ali o barco e vai até esta cidade. Eu preciso de você, porque aquele povo está rebelde, porque aquele povo está com uma malícia tanto no coração, porque aquele povo não me obedece. Eu preciso de alguém que tenha coragem, eu preciso de alguém que tenha atitude, eu preciso de alguém que faça alguma coisa. E Deus falou para Jonas, mas Jonas, todos nós sabemos que Jonas ele não queria ir lá, porque ele sabia daquele povo, ele sabia do comportamento daquele povo. Jonas sabia como aquele povo vivia, Jonas sabia ali como era o coração daquele povo, e Jonas temeu, Jonas não queria ir lá. Jonas disse para ele: eu vou fugir de Deus, eu não vou obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque aquele povo, eles são duros de coração, porque aquele povo não vai querer me ouvir, porque aquele povo, se eles estão desagradando a Deus, não imagina se eu for lá, eles vão querer me matar. Jonas, então era para Jonas pegar o barco e ir para a cidade de Nínive. Mas a Bíblia diz que Jonas ele toma outro rumo. A Bíblia diz que Jonas ele compra uma passagem e pega outro barco, outra direção. Ele pega um barco para Tarso, para outra direção. E ali Deus vendo tudo, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Será que Deus não sabia que Jonas ia fazer isso? É lógico que Deus sabia. Então por que Deus escolheu Jonas? Porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Meu Deus.
Deus, Ele sabe que muitas vezes Ele nos dá uma ordem direta e nós não cumprimos essa ordem. Muitas vezes Deus entrega algo na nossa mão e nós não cumprimos. E muitas vezes acontece com nós da mesma maneira que aconteceu com Jonas. Era simples, era só Jonas pegar e obedecer a Deus. Era só Jonas entrar no barco certo. Era só Jonas ir na direção certa. Mas eles decidiu ir em outra direção, para outro lado, entrar em outro barco. Todos nós sabemos que quando ele entra nesse outro barco, ele toma outra direção. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele manda uma tempestade. A Bíblia diz que Deus, ele mandou uma tempestade para afrontar aquele barco, para balançar aquele barco, para dar um chacoalhão naquele barco. Meu Deus. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos procuramos tempestade para a nossa vida. Verdade, Jesus. Muitas vezes nós mesmos procuramos deserto para a nossa vida. Muitas vezes nós mesmos procuramos problema para a nossa vida. Muitas vezes nós mesmos levamos tempestade para dentro do nosso barco. E o barco chacoalha para lá e para cá e nós falamos, por que está chacoalhando? Por que está balançando desse jeito? Porque Deus falou para você ir para um lado e você está indo para outro lado. Porque Deus muitas vezes Ele nos dá uma direção e nós vamos para outro lado. Deus nos dá uma missão e nós não cumprimos essa missão. Deus nos dá algo para nós fazer e nós fingimos que não estamos vendo. Mas Deus sabe que nós estamos vendo. Muitas vezes nós temos algo para nós fazer. Ah, mas fulano podia fazer, ciclano podia fazer. Mas se Deus mostrou para mim, ou se Deus mostrou para você, é para você fazer. Senão Deus tinha mostrado para o outro. Senão Deus tinha falado para o outro. E muitas vezes nós não queremos fazer o que Deus, Ele manda nós fazer. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós não alcançamos a bênção, nós não alcançamos a vitória. É por isso que muitas vezes a vida parece que está dando tudo errado. Às vezes parece que Deus não está olhando para nós, mas não é. É nós que não estamos olhando para Deus. É nós que não estamos obedecendo a Deus. É nós que não estamos fazendo aquilo que é para nós fazer. Aquela bênção que até hoje não chegou, aquela vitória que até hoje não chegou, aquela resposta que até hoje você não alcançou, é porque você está no barco errado. É porque você está na direção errada. Meu Deus. E pode durar tempos e tempos e tempos, enquanto você não entrar no barco certo, enquanto você não tomar a direção certa, a tempestade ela não vai parar. Meu Deus. Nós vemos enquanto Jonas estava no barco errado, a tempestade ela não parou. Ela vinha cada vez mais forte e balançava aquele barco. A Bíblia diz que todos que estavam lá, os marinheiros, ficaram com medo, ficaram amedrontados. E o pior, eles não tinham nada a ver com isso. Jonas foi e levou uma tempestade para eles, levou problema para eles. Até mesmo lá na sua casa, na sua família, quando você desobedece a Deus, você leva uma tempestade para a sua casa, você leva uma tempestade para a sua família, você leva algo ruim por onde você vai. Que isso, irmão? Eu sou bênção de Deus, mas quando nós desobedecemos a Deus, nós vemos, irmãos, aqui na passagem de Jonas, que Deus ele envia sim a tempestade, Ele envia sim as ondas, não para nos matar. Deus enviou a tempestade que não foi para matar Jonas, mas foi para dar um chacoalhão em Jonas. Foi para ver se Jonas acordasse. Foi para ver se Jonas lembrasse da ordem que Deus deu para ele. Está entendendo? Muitas vezes esse problema que você está passando, que nós passamos, é para Deus nos lembrar, olha, você está na direção errada. Deus. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ficar desobediente? Até quando você vai fingir que não está vendo? Até quando você vai ficar nessa situação? Meu Deus eterno. E quando for preciso, Deus vai deixar a tempestade acontecer. Para Ele não te perder, irmãos. Para Ele não me perder.
Então ali agora, aquele barco está balançando, os marinheiros estão com medo. A Bíblia diz que cada um começa agora a clamar o seu Deus, que cada um começa agora a pedir socorro para os seus deuses, e nada se resolvia, Então de repente eles olham para Jonas: olha, quem é o teu Deus? Clama o teu Deus, talvez ele nos livra dessa tempestade. Aí Jonas fala: olha, eu preciso confessar algo para vocês. Essa tempestade só está aqui por minha causa, porque eu desobedeci o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, Jonas estava dizendo: eu tentei fugir dele, mas não tem lugar nenhum que ele não me enxergue. Aleluia. Eu tentei se esconder dele, mas não tem lugar nenhum que eu possa me esconder dos olhos dele. Aleluia. Você está entendendo? Você pode estar dentro do banheiro da sua casa escondido, Deus está te vendo. Você pode estar debaixo da tua cama, Deus está te vendo. Ah, mas o pastor, o irmão, a irmã não está me vendo, mas Deus está te vendo. Aleluia. E a tempestade, ela vai permanecer enquanto você não obedecer a Deus. É Jeová poderoso. E eles disseram: vamos jogar todas as bagagens, vamos aliviar o peso desse barco para esse barco não afundar. E nada se resolvia, porque o erro estava lá em Jonas, a desobediência estava lá em Jonas. Muitas vezes, irmãos, o erro que nós colocamos no A, no B, no C, na igreja, no irmão, na irmã, no grupo de oração, no grupo de jovem, no grupo de criança, no grupo lá, no grupo B, nós achamos que está neles. Não, o erro está em nós. Meu Deus. O erro está em nós. O peso está em nós. Porque cabe a nós, irmãos, a obedecer a Deus. Cabe a nós fazer para agradar a Deus. E o erro estava em Jonas. Jonas falou para eles: olha, eu preciso falar para vocês, o erro sou eu. O erro sou eu. Essa tempestade é culpa minha. E o mais difícil do ser humano, do homem, irmãos, é ele olhar para dentro de si e assumir os seus erros. Meu Deus. É mais fácil ele colocar o erro no A, no B, no C, na esposa, no esposo, nos filhos, no pastor, no obreiro, na irmã, do que dizer assim: o erro é meu. É Deus. Eu estou passando por essa situação porque o erro é meu. Meu Deus. Eu estou sofrendo essa tempestade porque o erro foi meu. Graças E a Deus. Jonas, ele falou: o erro foi meu. Meu Deus. Então eles disseram: então vamos lançar-te, Maravilhoso, Jesus. tirar esse erro daqui. Glória Vamos a Deus. tirar esse mal daqui do nosso barco. E jogaram ele na água. E todos sabemos que um grande peixe o engoliu. E quando esse grande peixe engoliu, ele morreu? Não, irmãos, ele ficou lá dentro desse peixe. Ele ficou dentro do ventre desse peixe por 3 dias. E a Bíblia diz que dentro do ventre desse peixe, ele se arrepende. E ele clama a Deus. Ele diz: eu estava lá, aflito, na minha aflição, e Deus, Ele ouviu a minha oração. A minha alma estava aflita, a minha alma estava angustiada por causa do meu erro, por causa da minha desobediência. Mas eu clamei a Deus, Meu e Deus. Deus, Ele ouviu a minha oração. Bendito. Talvez você errou, talvez você falhou, Deus falou para você não fazer e você fez. Maravilhoso. Mas se nesta noite você se arrepender como Jonas se arrependeu, se você clamar, ainda que você esteja enfrentando essa tempestade, ainda que você esteja enfrentando esta luta pela desobediência, ainda que você esteja dentro do ventre do peixe, se você clamar e se arrepender, Deus, Ele vai te perdoar. Glória a Deus. Deus perdoou a Jonas, fez que o peixe vomitasse, soltasse a Jonas, Maravilhoso, Jesus. porque Jonas se arrependeu e reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha,
reconheceu as suas atitudes erradas e orou a Deus, e clamou a Deus, e Deus ouviu a oração de Jonas. Deus, ele tem prazer em ouvir a oração de alguém que se arrepende, irmãos. Deus, ele tem prazer de curar a alma que está abatida, a alma que está aflita, a alma que se arrepende dos erros, a alma que se arrepende, que reconhece as suas falhas e torna-se para Deus. A própria palavra do Senhor vai dizer: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender de todos os seus maus, eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. É necessário arrependimento, igreja. É necessário se arrepender de todo o nosso coração. É necessário se arrepender das nossas falhas. Jonas, então, ele ali passou por um momento difícil, por um momento de tempestade, por um momento ali muito complicado, porque ele mesmo procurou. É diferente, irmãos, quando Deus ele nos leva para o deserto e quando nós procuramos o deserto para a nossa vida. Verdade. Porque quando Deus ele nos leva, Ele cuida, Ele protege, Ele coloca e Ele tira. Nós vemos que quando Ele deu a visão para Ezequiel no vale de ossos secos, a Bíblia diz: veio a mão do Senhor e me levou até o vale de ossos secos. Nós vemos que Deus mostrou para ele todo aquele povo, aqueles ossos secos, mostrou para ele ali como estava aquele vale, cheio de ossos secos. Aí Deus mostrou para ele todas aquelas coisas. A mesma mão que levou Ezequiel para lá foi a mesma mão que tirou. Meu Deus. Se é Deus que te leva, é Deus que Ele vai tirar. Glorificado é o teu nome, Jesus. É diferente, irmão. Jonas não. Jonas ele procurou. Jonas ele procurou o erro. Ele procurou ali aquele deserto. Ele procurou aquela tempestade. Ele procurou aquela dificuldade. Meu Deus. Ele procurou, irmãos. E a tempestade veio. Então nós temos que tomar cuidado quando Deus ele nos dá uma ordem. Quando Deus ele fala para nós: olha, é hora de se endireitar, é hora de se arrepender, é hora de fazer o meu querer, é hora de fazer a minha vontade. E muitas vezes nós vamos para outra direção, pegamos outro rumo, pegamos outro barco. Jonas pensou que Deus não ia ver ele, mas Deus via Jonas no outro barco. Jonas levou uma tempestade para um outro barco que o povo não tinha nada a ver. Às vezes a tempestade que bate na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, as portas que não se abrem, as coisas que não dão certo, muitas vezes somos nós que estamos levando. Pegamos algo que não é para pegar, pegamos cruz dos outros que não era para ter pego, pegamos problema dos outros que não era para pegar. Às vezes nós não resolvemos nem os nossos próprios problemas, queremos resolver o problema de todo mundo. Ficamos fadigados. Meu Deus. O único que carregou a cruz de todos, irmãos, foi Jesus. Sem precisar, sem dever nada. Meu Deus. Ele sim carregou a cruz de todos nós. Aí Ele nos deu uma ordem: olha, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e toma cada um a sua cruz. Pega a sua cruz. Não adianta você querer resolver o problema do A, do B, do C. Muitas vezes você não está conseguindo carregar nem a sua. Meu Deus. E Jesus, Ele te ajuda você a carregar a sua. Na direção certa, quando você anda na direção certa. Meu Deus. Então nós temos que obedecer o Senhor. Obedecer a sua palavra. Quando Deus mostrar algo para mim, mostrar algo para você, faça o que Ele te mostrar. Faça o que Ele te ordenar. Jonas não precisava passar por esse problema. Jonas não precisava passar por essa tempestade. Mas Jonas desobedeceu a Deus. E quando desobedece a Deus, irmãos, Deus ele fica irado, ele fica entristecido. Muitas vezes nós confundimos o amor de Deus
Muitas vezes as pessoas gostam de ler a melhor parte da Bíblia, dizer que Deus é amor, que Deus ama de tal maneira, que Deus ele tem a sua misericórdia infinita. Mas a Bíblia diz, coisa horrenda é cair nas mãos do Senhor. Nós esquecemos que Deus ele é justo. Ele não concorda com coisas erradas. Meu Deus. Jamais Deus vai concordar com coisas erradas. Nós vemos que no tempo de Noé, quando o Senhor olhou para Noé e disse, olha Noé, constrói uma arca, porque eu me arrependo de ter feito o homem. Por quê? Porque Deus ele começa a falar de toda a podridão em que o homem estava praticando naquele tempo, de toda a desordem, de todo pecado em que o povo ele estava praticando naquele tempo. Aí Deus olha para Noé e diz, olha Noé, constrói uma arca porque eu vou destruir tudo o que há debaixo do céu. Meu Deus. Porque a multidão desse povo já subiu até mim. Não aguento mais ver o pecado desse povo. Esse povo só tem malícia no coração. Aí Deus diz, eu me arrependo de ter feito o homem. Mas por que Deus, a Bíblia está dizendo que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem? Meu Deus. Se a Bíblia fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, se Deus ele tinha ciência de que eles iam pecar, então por que Deus permitiu que eles se multiplicassem? Foi o que nós dissemos no começo, que Deus deu livre-arbítrio para o homem. Ele não obriga ninguém a obedecer Ele. Ele não obriga ninguém a fazer a vontade dele. Ele deixa o homem escolher o caminho que ele quer. Meu Deus. A Bíblia diz que há duas portas, uma estreita e uma larga. Mas a estreita são poucos que encontram. Já a larga, muitos passam por ela. Então, o povo naquele tempo de Noé, eles estavam escolhendo a porta larga. Eles não queriam saber da voz de Deus, eles não queriam saber de obedecer a palavra de Deus. Como nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas que não querem saber de Deus. Estão vivendo cada dia mais conforme as suas vontades, as suas necessidades carnais, suas necessidades físicas, e não quer buscar o reino de Deus. E no tempo de Noé não foi diferente. O povo não queria saber de Deus. O povo não queria saber da palavra de Deus. E Deus então falou, eu preciso destruir esse povo. Eu preciso mostrar para esse povo quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu preciso mostrar para esse povo o caminho que eles estão andando não é o caminho certo. Então Deus olha para Noé, a Bíblia diz que Deus viu Noé, achou graça em Noé. Deus olhou e viu alguém que obedecia, viu alguém que fazia a sua vontade. Deus fala para Noé, olha Noé, constrói uma arca, porque eu vou acabar com toda essa humanidade. Porque eu já não aguento mais o pecado desse povo. E a Bíblia diz que Noé ele começa a construir a arca, ele começa agora a construir a arca conforme Deus vai falando para Noé. Olha Noé, faz assim, desse jeito. E Noé começa a construir conforme Deus manda para ele. Meu Deus. E naquele tempo todo mundo com certeza começou a dizer, Noé está louco, Noé está maluco. E Noé falando, estou construindo a arca porque Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Deus vai varrer essa terra. Deus vai lavar essa terra, vai tirar todo o mal. Deus vai mandar um dilúvio para acabar com toda a humanidade. Mas Deus mandou eu construir a arca. Então eu vou construir. Eu imagino Noé construindo aquela arca e todo o povo falando que Noé estava maluco, que não ia acontecer o dilúvio, em que o fim não ia chegar. Como nos dias de hoje, quando você está pregando sobre a volta de Jesus amado, todo mundo, a maioria das pessoas dizem, Jesus ele não vai voltar. Jesus está vindo desde o tempo da minha avó. Jesus não vai voltar, vou viver o dia de hoje, vamos viver, vamos aproveitar. Com certeza no tempo de Noé o povo estava dizendo, Noé, para com loucura, vamos viver, olha como é que nós vivemos, nós fazemos tudo que nós queremos, ninguém impede de nós fazer. Hoje os jovens estão assim, né irmãos? Quer fazer tudo o que quer, o pai e a mãe falam, olha, não faz isso, não faz aquilo, você é quadrada, não é desse jeito não, é do meu jeito, e vai vivendo conforme o jeito que eles querem. Meu Deus.
E naquele tempo não foi diferente, eles viviam conforme eles queriam. Mas um homem chamado Noé, ele obedeceu a voz de Deus, construiu a arca e avisava o povo: vai vir um dilúvio. E o povo não acreditava. Vai vir um dilúvio, vai acabar tudo. E o povo não acreditava. Até que Noé termina de construir a arca. Aí Deus fala para Noé: Noé, agora entra tu e a tua família dentro dessa arca. E Noé, ele entra, obedece a Deus. Ele entra dentro da arca. Imagina o povo dizendo: Noé está maluco, não tem nem sinal de chuva, quanto mais vir um dilúvio sobre a terra. Mas Noé obedeceu a Deus. Entrou Noé e a sua família dentro da arca. Deus santo e poderoso. Passou-se o tempo, veio o dilúvio. E a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites naquele tempo. E encheu toda aquela terra. E matou tudo que havia sobre aquela terra. Mas a obediência de Noé salvou ele e a sua família. Você está entendendo? A sua obediência pode salvar você e a sua família. Pode salvar você e a sua casa. A obediência a Deus, irmãos, ela vai nos levar a encontrar com Jesus. A obediência do Senhor vai nos levar à santidade. E nós necessitamos dessa santidade, porque a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá a Deus. Noé então obedeceu a Deus, entrou dentro da arca, Noé e a sua família, e ele foi salvo. Aleluia. Então permaneça dentro da arca de Deus, permaneça dentro da vontade de Deus, para que quando vier o fim, para que quando vier Jesus, aleluia, vai ser salvo você e a tua casa, você e a tua família. Para isso necessitamos obedecer, irmãos. Obedecer, porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora em que esse Jesus ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. A Bíblia nos diz que nós somos a noiva dele. Então haverá um casamento, irmãos. O casamento ele está marcado, mas nós não sabemos a data. Ele vai vir de surpresa, a Bíblia diz. O noivo ele vai pegar a noiva de surpresa. Em uma hora que ela menos esperar, a trombeta ela vai tocar. E nós temos que estar atento ao som dessa trombeta. Nós temos que estar atento aos sinais em que estão, irmãos, por aí, da volta desse Jesus. Nós já vimos aqui os vídeos, vimos aqui os relatos das coisas que estão acontecendo, todas as vezes que tem o culto de missões, todas as vezes tem aí os vídeos nos alertando, nos mostrando, como já foi dito aqui pela nossa irmã diaconisa, que as pregações estão chegando nos 4 cantos da terra. Então haverá o fim, irmãos, ele está próximo. Da mesma forma que aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer no nosso tempo de hoje. A Bíblia diz que o mesmo Jesus que ele foi assunto entre as nuvens, é o mesmo que vai descer sobre as nuvens para buscar a igreja. Meu Deus. Ele mesmo nos diz, palavras do próprio Jesus: olha, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. O próprio Jesus, ele prometeu para mim e para você. Não foi palavra de homem dessa terra, foi palavra de Deus, foi palavra do Senhor Jesus, foi palavra do nosso Salvador, que ele vai vir buscar a igreja, irmãos. E nós temos que estar preparados para esse dia. Nós temos que estar com um azeite de sobra, para que quando ele aparecer, irmãos, nós ir para a glória com esse Deus. Nós ir conhecer a casa que ele foi nos preparar. Quem acredita, irmãos, aleluia, nessa palavra. Quem acredita que Jesus ele foi preparar uma casa para mim e para você. Não fica preocupado se aqui a sua casa não é conforme você queria ter. Não fica preocupado se aqui na terra você não conquistou ainda tudo que você quis. Há uma mansão celestial esperando a igreja. Há um lugar maravilhoso que a Bíblia diz que os olhos não viu, nem o ouvido não viu, nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para a sua igreja, irmãos. Aleluia. Há algo, irmãos, em que nós nunca imaginamos preparado para nós.
Há algo lá, irmãos, maravilhoso. Essa tristeza que você está passando hoje, lá você nunca mais vai passar. O choro que muitas vezes você chora aqui de angústia, lá você nunca mais vai chorar de angústia, de tristeza. O desespero lá não vai ter. O mal lá não vai ter, irmãos. Lá não vai ter enfermidade. Lá não vai ter dificuldade. Lá vai ser só glória. Lá nós vamos adorar o Senhor, como diz em Apocalipse, aonde fica ali, Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Mas para nós alcançar este lugar, para nós conhecer esta casa que está sendo preparada, é necessário obedecer. É necessário, irmãos, obedecer, andar na direção que Deus nos manda andar. Porque existe sim esse lugar maravilhoso, mas existe também o inferno, irmãos. Existe também um lugar horrível, em que Apocalipse fala que é só ranger de dente, em que o fogo ele não vai se apagar. E se nós não obedecer a Deus, e se nós não nos preparar para conhecer a mansão que Jesus foi nos preparar, muitas vão conhecer o inferno. Meu Deus. Muitas vezes nós olhamos por aí, irmãos, o ditado popular, quando morre uma pessoa e diz, coitado, ele descansou. Meu Deus. Mal sabe a pessoa, irmãos. É, Ele descansou sim se ele for para o céu. Ele descansou sim se ele andou no caminho de Jesus. Mas se não andou no caminho de Jesus, diz a Bíblia, irmãos, meu Deus. que quando nós fecharmos os olhos, aquele que não obedece a Deus, aquele que não acredita, aquele que não anda na palavra de Deus, quando ele fechar os olhos nessa terra, num segundo ele vai abrir os olhos. Se ele não obedecer, ele vai estar num lugar em que a passagem do rico do lado diz que o rico, ele abriu os olhos e ele estava no inferno. Meu Deus. Existe um inferno, irmãos. E o diabo está levando muitos para o inferno por falta de obediência a Deus. Meu Deus. Está enganando a muitos, dizendo que pode tudo, que no último momento Deus vai salvar, que no último momento pode pedir perdão a Deus. Pode sim, né, irmãos? Mas e se não der tempo no último momento? Muitos esperam, se baseiam na Bíblia, quando o ladrão estava na cruz e diz, mas aí no último momento ele se arrependeu. Mas deu tempo dele se arrepender. Verdade. Mas muitos aí deixaram para se arrepender no último e não deram tempo mais. Meu Deus. Muitos aí esperaram, eu vou curtir minha vida, depois, no último momento eu me arrependo. Vou aproveitar primeiro, depois eu vou endireitar. Muitos não deram tempo, irmãos. Meu Deus. Muitos perderam a sua vida. Muitos estão perdendo a sua vida agora, nesse momento. No tráfico, nas baladas, nesse mundo aí afora. Não tem idade para a morte chegar. Não pense você, eu sou novo para morrer. Nós vemos todos os dias. Morre neném, morre criança, morre jovem, morre senhores, morre senhoras. O momento de se arrepender é agora, o momento é agora. Jesus está nos chamando agora. Para que nós não viemos como esse homem rico, acordar lá. E o pior de tudo, nós vemos que ele foi para o inferno, e lá no inferno ele tinha consciência. Meu Deus. Ele sentia algo, porque ele sentiu o fogo. Ele diz, olha, o fogo aqui está quente demais. Pai Abraão, pede para Lázaro somente molhar a ponta do dedo e colocar na minha boca. Lá no inferno ele estava sentindo sede. Meu Deus. Lá no inferno ele lembrou de alguma coisa. Ele diz, olha, manda Lázaro avisar os meus irmãos. Eu estou aqui, mas ainda falta 5. Eu estou aqui, mas ainda tem mais lá. Avisa eles para eles parar com tudo que eles estão fazendo de errado, para eles não virem para cá onde eu estou. Meu Deus. Meu Deus. Ele lembrou de tudo agora. Meu Jesus. Sabe, irmãos, quando eu leio, eu gosto dessa passagem do rico e do Lázaro, porque Deus abre a nossa visão, Ele abre o nosso coração, Ele nos alerta. Quando Ele lembra de tudo,
Deus falou para mim, olha, muitos vão lembrar naquele dia. Meu Deus. Lembrar da pregação do pastor. Lembrar da pregação da irmã, do irmão. Vão dizer, meu Deus, por que eu não obedeci? Por que eu não tomei uma decisão? Por que naquela oportunidade eu não aceitei Jesus? Por que naquela oportunidade eu não me reconciliei com Jesus? Por que naquela oportunidade eu não me endireitei a minha vida? Por que naquela oportunidade eu não mudei de vida? Muitos naquele dia, irmãos, vão lembrar. Jesus, Eu creio que há muitos que estão lá no inferno e estão lembrando. Meu Deus. Jesus. Vão lembrar de tudo que foi pregado, de tudo que foi ensinado. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Avisa os meus irmãos. Ele queria avisar os irmãos dele para não ir lá, porque ele não estava se agradando. Ele viu que o lugar que ele estava não tinha como sair. Ele disse, avisa os meus irmãos, ou deixa que eu vou lá só para avisar os meus irmãos. Então, irmãos, o momento é agora de se arrepender. O momento é agora de buscar salvação, de olhar para Cristo e dizer, olha, Senhor, nada nessa terra me importa, a não ser servir ao Senhor. A não ser servir ao Senhor. A vida ela não acaba, irmãos, quando nós morremos aqui nessa terra. Ela pode acabar sim aqui na terra, mas quando nós fechar os olhos aqui na terra, nós vamos abrir o olho para uma vida eterna. Ou seja, uma eternidade na glória com Deus, ou uma eternidade no inferno. Meu Deus. Aonde você quer abrir os seus olhos quando você fechar aqui na terra? Meu Deus. Qual porta você tem andado? Será que você tem andado na porta estreita ou na larga? Qual barco você tem entrado? Você tem entrado no barco que Jesus mandou, ou você tem entrado no barco para fugir de Jesus para ir para o outro lado? Meu Deus. É o momento de nós rever, irmãos, a direção que nós estamos indo, o caminho que nós estamos andando. O único caminho é Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Então, se alguém, a Bíblia diz, olha, se alguém vir por aí dizendo, olha, Cristo está ali, Cristo está lá, Cristo está para o lado de cá, para o lado de cá. Não vai. Porque a hora e o momento, ninguém sabe a hora que Jesus ele vai voltar. Maravilhoso. Há muitos por aí se intitulando Deus. Há muitos por aí se intitulando até mesmo o Salvador. E há muitos seguindo eles. Meu Deus. A Bíblia diz, irmãos, que no final dos tempos, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Meu Deus. O povo está acreditando em tudo. O povo está igual no tempo de Moisés. Quando Moisés ele foi orar, o povo queria ver alguma coisa para eles acreditar. Jesus. Perderam a sua fé, perderam a sua esperança, perderam tudo, porque Deus ele não age, não, irmãos, é porque o povo se distanciou de Deus. O povo já não consegue mais acreditar em nada. Por quê? Porque a prática do mundo, as coisas da terra, tomou conta do coração do ser humano. Então o ser humano só consegue acreditar naquilo que ele vê. Ele não consegue mais acreditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado aqueles que não veem, mas creram. Meu Deus. Aqueles que creram, aqueles que acreditam. Você não precisa ver Deus, você precisa acreditar que Ele está aqui nesta noite. Você precisa acreditar que Ele está aqui e Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está abrindo porta, Ele está resolvendo problema para você. Ele te quer ver bem. Meu Deus, querido. Você precisa acreditar que Cristo é na sua vida. Maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Fique com essa palavra para o seu coração. Esta é a palavra que Deus Ele colocou no meu coração nesta noite. Maravilha. Para que nós viemos tomar essa palavra e ver a direção que nós estamos andando. Amém? Glórias a Deus.